Que você disse de tomar cuidado com o momento que a pessoa tá, porque assim, é exatamente isso, a galera acha que a jornada do herói precisa funcionar dessa forma, e causar, sim. Porque que nem a gente falou aqui, de repente a gente vai falar aqui, vai estar todo mundo chorando, se o propósito fosse realmente chorar e nesse momento, seria sucesso, é isso aí. Mas nesse momento a intenção não funcionaria, não é isso? Exato. Que é o que funciona, tipo, pra uma copy pra vendas, não funcionaria deixar a pessoa ficar mais ali, intensificar aquela dor naquele momento. Perfeito. Nossa, que interessante. Mas sabe uma coisa interessante? Eu estudo muito roteiro de filmes pra aplicar na parte da copy. Uhum. Tanto que vocês gostam de séries? Nossa, séries vocês assistem assim, uma boa. Breaking Bad, pra sempre. Beleza, ok. Não assisti tudo, assisti quase nada, né? Ozark. Essa é muito pesada. É mesmo, a última temporada agora tá pesada. Tá pesadíssima. Você terminou? Não eu terminei. Porque eu fico me sentindo mal. Nossa, eu assisto séries leves só, tipo, Nutella, mão. How I Met Your Mother, Friends, porque eu não gosto de me sentir triste. Aí eu evito série muito pesada. Mas Breaking Bad eu assisti, achei fantástico. Eu gosto de a Ozark agora eu parei porque você fica na atenção o tempo todo, vai dar alguma coisa errada. Eu acho, inclusive, que ela compete com Breaking Bad, mas enfim, isso é um outro assunto. Mas por que tem tudo a ver com copy? Perguntando quais séries você gosta, eu consigo saber qual é o melhor tipo de copy que funciona pra ti. Vocês pegaram essa sacada? Não, é engraçado. Sabe o que é engraçado? A quantidade de detalhes que ele coloca. Eu queria muito a galera prestar atenção nisso. Tipo assim, porque ao contar o que ele fez hoje, no aeroporto, não sei o que, essa coisa da série. Meu, isso é muito... Eu acho copy muito foda. Era pra ter começado o episódio no carro, né? Porque aquela análise ali... Não sei se a gente consegue fazer uma segunda vez, né? Bora tentar. Mas por que vamos lá, ó. Você falou da série que você gosta, ele falou da série que ele gosta. Então eu já sei exatamente qual a copy funcionaria melhor com a série nesse sentido. Por conta dos padrões. Porque querendo ou não, por que você gosta da série? E por que você gosta desse estilo de série? Porque existem recompensas. Nós temos um sistema de recompensa central, que é aquilo que nos dá recompensa. Então, por exemplo, eu gosto... Por que a minha geração, né, que não é muito distante da de vocês, né, só um pouquinho, mas por que eu gosto de uma série mas que vai retratar ali os anos 80? Eu sou de 87. Só precisa falar a década de você, não precisa falar o ano exato. Qual que é a tua década? 90. 90? 90. Beleza. Coloque aí a década de vocês para ver se a copy vai funcionar. Mas a minha década... Então vocês... Mas dependendo da época, né? Vocês viram o Brasil campeão em 94? Eu não, porque eu... eu era criança. Beleza. Nascendo. Eu também vi pequenininho, então... Beleza. Mas por quê? Ó? A minha geração, eu cresci sem o digital. Então toda a minha infância foi aquela infância na rua, jogando bola, tudo mais, etc, etc. Na minha fase adulta começou o digital. Então, smartphone e tudo mais começou ali aos 19, 20, 21 anos, mais ou menos. Talvez um pouquinho mais. Acho que com 21 anos, mais ou menos, que eu tive ali um primeiro smartphone. O que isso implica? Implica que o meu comportamento no digital, ele tem uma característica diferente da galera que já cresce. A minha filha vai crescendo no digital, comportamento diferente. O centro de recompensa dela é diferente. Então, por mais que eu hoje tenha recompensa no celular, né, ao utilizar um celular... usar ali a dopamina e tudo mais, é diferente, porque boa parte da minha vida eu não tive aquele tipo de recompensa. Então, o meu cérebro, ele não foi acostumado àquele nível de dopamina que a gente tem hoje no celular. Da mesma forma com os filmes. Então, por exemplo, a nossa geração tem um acesso ilimitado a séries e filmes. Então, você abre lá a Netflix e você fica, não. Na minha época, o que a gente tinha? A sessão da tarde. Era o que estava passando. E eu vou falar uma coisa agora, que o que eu vou falar agora vai deixar muitas pessoas tristes e chateadas. A maioria dos filmes da Sessão da Tarde, você nunca assistiu aquele filme inteiro, porque ele é todo cortado. Eu fui descobrir isso um tempo depois. Porque ele tem 1 hora de programação, mas o filme tem 2 horas às vezes. 1h40, 1h50. É por causa dos intervalos. E ainda tem propaganda. Meu Deus. A propaganda e o filme tem que ser cortado. Então tem filmes que se você pegar a Sessão da Tarde e você for assistir, você fala, mas eu não lembro disso. Claro, você nunca assistiu. Você assistiu aquele filme 1000, a tua cara tá ótima. Ela tá triste aqui eu do lado. não Tipo sabia. assim, ó, nossa. Não, eu tô pensando em Lagoa Azul. Quero assistir Não, de novo. Lagoa Azul é Pocket a versão que passaram na Globo. Porque tem vários detalhes. Gente. Demora muito mais. Tem vários detalhes. Então, isso
tudo influencia. Mas voltando agora pra série que influencia nisso. Então, existem filmes que muitas vezes é aquela coisa. A nossa mente, ela vai buscar uma recompensa em algo que ela lembra que foi bom no passado e ela quer uma experiência semelhante. Por isso que, geralmente, você falou de 2 séries que têm características parecidas. Então, é o teu estilo. No caso, Marcelo é diferente. Então, quando é uma pessoa que gosta de uma série mais elaborada, uma série mais intensa, uma série que tem mais elementos, ela se identifica muito com o protagonista, muitas vezes ela se coloca no papel do protagonista ou naquela situação. É uma pessoa que ela tem a capacidade mental mais forte de se envolver na história. É como se ela estivesse ali negociando com o pessoal, como se fosse a família dela, como se fosse a vida dela. Já pessoas que não gostam muito de séries assim, é que esse envolvimento já é estressante demais. Fica se sentindo mal. Então você consegue se envolver, mas consegue distanciar. Beleza, eu estou vendo que ele está passando por uma situação, e aí o que é que vai acontecer? Você se coloca no papel do telespectador. Agora, muitas pessoas têm um perfil que eles se colocam como o personagem principal. Eles assumem. Aí é chamado os neurônios espelhos, que é a capacidade desse espelhamento, de você sentir. Então, por exemplo, eu tô assistindo a um filme e o personagem leva um tombo feio. Você não sente isso? É o nosso neurônio espelho em ação. Por isso que, assim, né, teve alguns estudos que mostraram que algumas mulheres estavam tendo alguns quadros mais depressivos porque elas estavam assistindo alguns filmes que tinham agressão. E elas não sabiam interpretar se aquilo... O nosso cérebro não sabe interpretar se isso é realidade ou não. Então isso faz com que a pessoa fique triste com isso, porque ela tá assistindo. Por isso que muitas vezes, quando tem uma série bombando, ou um tipo de filme dando muito certo, você olha aquilo e você fala, isso eu posso usar na minha cópia. Porque você pega Dark. Vocês assistiram a série Não, Dark? Dark eu não assisti. Ah, não assistiu Dark? Não gosta de filme de viagem no tempo? Então, eu acho... Eu vou tudo contra a modinha. Tudo que é... Se tá todo mundo assistindo, tem que assistir, você cria um ranço. Tipo, igual La Casa de Papel. Me julguem, mas não muito. Eu não assisti. Eu sei como é, eu te entendo. Eu sou assim com as estratégias do digital. É mesmo? Sim. Olha só que interessante. Eu demorei muito pra usar o Instagram. Porque eu falei, não, eu sou old school, meu negócio é e-mail marketing, é funil automático, eu não vou postar. Pra que eu vou postar? Então demorei muito tempo. Tanto que assim, eu fui de fato começar a criar funis para o Instagram em 2018. Olha só. Porque eu falei, eu não vou... Que postar o quê? Eu mando e-mail e vendo, eu faço anúncio, eu não vou fazer. Então eu tenho um pouco disso com essas estratégias que às vezes vão virar modinha, né? Sim. Mas com filmes e muitas vezes vou buscar uma recomendação. Mas é um filme de viagem no tempo. Então o filme vai e volta, vai pra lá, vai pra cá. E é um estilo de história. Eu posso falar de um fato, depois eu posso avançar, depois eu posso voltar. Eu estou envolvendo o público. Que foi o que você fez aqui no início, né? Tipo, você lembrou de uma situação que aconteceu hoje, daí você também lembrou de uma situação que aconteceu no passado pra causar essa analogia, talvez? É isso aí. É porque dependendo da história, eu vou gerar um tipo de estímulo no leitor ou na pessoa que está assistindo ao vídeo, uma carta de vendas, ou mesmo assistindo uma conversa. Mas isso é proposital, mas ao mesmo tempo você tem que entender o seguinte, qual é o meu objetivo nessa conversa? Então foi aquilo que você pontuou. Se eu quero transformar uma história em um elemento de vendas, eu preciso saber, beleza, para quem eu quero vender? Mas não é só para quem eu quero vender. Qual é a situação que essa pessoa está se identificando? Então, por que hoje os filmes que fazem muito sucesso são filmes mais que envolvem um momento de nostalgia? Volta na década de 80, que foi quando a gente começou essa parte agora. Década de 80, 85, porque nos ajuda a lembrar a nossa infância. Quando você vai chegar na fase adulta, você vai ficando mais nostálgico. Sim. Você vai lembrando, nossa, na minha época e tal. Eu já me sinto nostálgico. Já sinto nostálgico. A nossa geração é um pouco assim, são pessoas novas com alma de velho, né? Velhos. Que rapidinho já não quer mais ir pra balada, não quer ir pra canto nenhum. 11 horas já tá tipo... Nossa senhora. Exatamente. Terminou a gravação, quero ir pra casa, quero dormir. Colocar uma meia no meu pé. E hoje tá um Isso é muito frio, velho, nublado. né, velho? Colocar uma meia no meu pé. Não. Mas a meia ajuda, né? A meia ajuda. Mas uma coisa que eu fiquei na cabeça aqui, primeiro é como os ensinamentos se conectam, né? Acho que é no livro Os Segredos da Mente Milionária, do Charles Beck, que ele dá um acrônimo. Acho que acrônimo é a palavra certa. Quando você usa letras para descrever uma... Sim. Que é o PSAR. P-S-A-R. Que pensamentos levam a sentimentos, sentimentos levam a ações e ações geram resultado. Então é exatamente o papel da copy. É você conseguir despertar ou talvez inserir um tipo de pensamento para que isso gere o sentimento e essa pessoa tome uma ação. Se for para copyright, essa ação é venda. Perfeito. Mas como é que você vai calibrar que tipo de pensamento eu vou inserir lá para eu não perder a mão?
Ó, pensa o seguinte, né? Eu preciso ter um feeling de identificar qual é o estado emocional do meu público agora, para que eu possa decidir qual é a melhor história. Então, por exemplo, se eu pego um cliente que nesse momento ele já tá lá faturando 1 milhão, já bateu 1 milhão, já recebeu a placa, já tá dando tudo certo. O que geralmente é o estado emocional dessa pessoa? Cara, eu consegui. Será que eu vou conseguir de novo? Será que eu vou conseguir um próximo nível? Mas ele já conseguiu. Então, qual é o estado emocional dele? Ele está feliz, mas está agora faminto. Está buscando o próximo passo. A minha abordagem em termos de história com essa pessoa, ela precisa levar em consideração o momento que ela está vivendo hoje, então é essa calibragem que você está falando, e o próximo passo. Então, se eu fosse criar uma cópia para essa pessoa, eu chegaria e falaria o seguinte, olha, eu conheço muitas empresas que já bateram a marca de 1 milhão, mas eu conheço muitas empresas que depois de 1 milhão, elas só foram ladeira abaixo. Outras conseguiram encontrar esse caminho de uma maneira contínua, eles conseguiram realmente permanecer nesse resultado. Então, eu vou te dar um conselho, se você já bateu 1 milhão, tem cuidado. Porque a maioria das empresas que eu vi quebrar, ter um resultado, foi depois de bater 1 milhão. Porque depois que bate 1 milhão, tem 2 caminhos. Ou você continua crescendo, ou você pode começar um declínio. Eu levei ele para um estado de alerta. Atenção. Só que olha o elemento que eu utilizei. Eu conheço, a maioria que eu conheço. Então é uma narrativa. Agora, vamos imaginar aquela pessoa que ela acabou de chegar, tá super feliz, super contente. Nossa, é isso. Eu quero segurar um pouquinho essa empolgação e colocar um pouquinho de que, beleza, parabéns, primeiro passo, agora o que é que vem depois? Então posso chegar, usando história, posso chegar e falar o seguinte, olha, eu vou falar um negócio pra você. Eu tô muito feliz com a quantidade de pessoas que têm conseguido bater essas placas, né? Pessoas que estão conseguindo ter resultados. A gente conversou sobre produtores que chegam e têm bons resultados. Isso é maravilhoso. Nosso mercado tá crescendo. A gente tava conversando sobre isso, né? Que esse é o momento único para você realmente crescer e ter resultado. Mas tem que ter um cuidado. Porque em alguns casos, muitos desses empresários, eles crescem tão rápido em termos de vendas que eles não conseguem suportar esse crescimento em termos de entrega. Então o que acontece é, a pessoa vendeu muito, mas a entrega ela não consegue manter a qualidade. E vender é maravilhoso, mas continuar vendendo é melhor ainda. Então existem elementos que você pode vender mais, porém sem prejudicar a sua qualidade. E mais do que isso, fazendo com que o cliente compre uma segunda, uma terceira ou uma quarta vez. Então a sugestão que eu dou é, olha lá, você que tem mais de um produto, quantas pessoas compram um segundo produto? Quantas pessoas compram um terceiro produto? Então já fui para a parte técnica, mas eu comecei pela história. Sim. Então é o estado emocional. Porque é aquela coisa, quando você chega para falar para uma pessoa, eu lembro muito dos meus... Aí, mais uma história, né? Eu lembro dos meus clientes que eu ia negociar. Aí eu cheguei para um cliente uma vez e falei o seguinte, então, eu vim aqui pra gente conversar sobre o seu site, sobre o projeto de SEO e tal. E ele tava muito assim, né? Mas como é que você pode me ajudar? Como é que você pode fazer minha empresa vender mais? Eu peguei o estado emocional dele. Eu vi que ele estava ali numa posição de me venda. Falei, olha, pelo que eu pesquisei da sua empresa, eu já vi que você é uma empresa consolidada no mercado, que você já vende, já tem resultado, já tem muitos clientes, está muito feliz. A única coisa que me deixou preocupado com relação ao teu negócio é que quando eu fui no Google pesquisar sobre o serviço que você vende, apareceu a empresa X, que é o teu concorrente, que eu sei que é muito menor que vocês. Mas quando o resultado aparece na primeira página do Google, a impressão que dá para as pessoas, e tem pesquisas que mostram isso, que aquela empresa é maior. Então, assim, talvez hoje venda não faça muita diferença para você, mas a percepção do público ao você estar bem posicionado pode fazer diferença. Então, essa seria a única coisa que eu poderia ajudar. Mas fora isso, e ele já virou assim, puxou o computador, começou a digitar e ficou assim, ó. Quanto é que eu tenho que pagar para passar desse concorrente aqui e tal. Eu falei, ó, aí eu já virei o jogo, né? Falei, ó, não é simples assim, eu não posso garantir que eu vou conseguir superar esse resultado, tem todo um processo, tem toda uma técnica, etc. Já mudou a conversa. Mas como que você faz isso se você tá assistindo um vídeo de vendas? Pergunta aí. Mas como é que você faz isso se você está assistindo um vídeo de vendas? Esse é o desafio, né? Sim. Porque tem muitas pessoas que vão falar assim, Natanael, você me descreveu agora. Se colocar a pessoa na minha frente, eu vendo fácil, eu vendo rápido. Claro, você tá lendo a pessoa. Você consegue ler os sinais. Por mais que você não seja um especialista, né? Como tem hoje a galera que faz a leitura, né? Levantou o olho e tudo mais e etc. Né? Às vezes o cara quer me analisar e falar assim, nossa, você mexeu muito o olho. Eu falei, não, é que tá coçando mesmo, né? Eu tô no poker face aqui, travado, cheio de botox. Cara travado. Você fica lendo a pessoa e você consegue saber se aquilo tá funcionando ou não. Agora no vídeo você não tem como. Por isso que você faz o que eu chamo da copy contextual. Que é quando você
cria cenários diferentes para tentar falar com a maior quantidade de pessoas possível. Os políticos fazem isso de uma maneira muito bem feita. Dá um exemplo prático pra gente de como isso funciona. Vou colocar o exemplo da política e eu vou trazer o exemplo para vender qualquer infoproduto ou qualquer coisa. Show. Mas, por exemplo, o candidato chega e fala o seguinte: caro dono de casa, caro eleitor, cara eleitora, o nosso país hoje vive um momento preocupante. Existe aquele trabalhador que acorda de manhã para lutar seu sustento e ele não sabe se ele vai conseguir trazer dinheiro para casa. Tem um empresário que não sabe se vai conseguir manter o salário. Você tem aquele autônomo que sai para vender e não sabe se vai voltar para casa com dinheiro. Você tem aquele estudante que ele não sabe se ele vai ter acesso ao ensino de qualidade. Você tem a dona de casa que às vezes vai para a feira e ela volta com a metade da comida porque ela não conseguiu comprar tudo. Você tem aquele motorista de um aplicativo que hoje ele não pode mais rodar por conta disso, por conta daquilo. Eu vou listando vários cenários. E a pessoa fica esperando, tá? Aí falou de mim. Citou algo que eu me encaixo. Então, quando você traz esses contextos, você traz essa ideia de pertencimento na sua copy. Então, quando eu falo, olha, existem alguns produtores hoje, talvez seja o seu caso, que você está agora assistindo esse episódio pensando o seguinte: cara, eu quero começar nesse mercado. Mas eu não quero esperar 10 anos para alcançar minha placa de 100 mil. Será que realmente é possível, com 30 dias, eu conseguir uma placa de 100 mil? Depende. Depende da situação que você está agora. Depende de quem você é. Eu já vi pessoas que criaram o primeiro produto e em alguns dias conseguiram 100 mil, mas elas tinham um histórico. Já eram especialistas de uma área, já tinham um know-how, já tinham isso. Mas eu também já vi pessoas que começaram do zero e conseguiram 100 mil rápido. O que você precisa entender agora? Qual é a tua situação? Eu vou listar agora alguns pré-requisitos para você conseguir os seus primeiros 100 mil reais na QIFI. Se você cumprir pelo menos 3 desses, a chance é que você consiga em 6 meses. Se você cumprir só provavelmente em 1 ano. Agora, se você cumprir 5, talvez daqui a 20 dias você consiga a sua placa. Eu já juntei todos os cenários. Nossa. Já juntei as histórias. Eu espero que você esteja... Tudo, né? Olha, eu espero muito que você esteja com um caderninho anotando todas essas dicas e a riqueza dos detalhes que tá sendo passado aqui. Só isso que eu queria falar. Verdade. Mas essa calibragem, né, que você falou. Mas voltando, né, aquilo que a gente falou agora, que a gente pode compartilhar com o pessoal essa parte mais estratégica. Sim. Que você falou, cara, eu quero um exemplo prático dessa mudança, dessa adaptação. O que a gente precisa sempre ter em mente? Nós mudamos de humor durante o dia. Então, hoje eu acordei de boa, tranquilo. Sei vocês, né? Acho que vocês estão de boa também, né? Uhum. Mas eu não sei como eu vou terminar meu dia. Talvez aconteça alguma coisa, talvez termine esse episódio, e a Yaponia, né, minha esposa que tá aqui nos bastidores, vou citar ela aqui, né, pra ganhar uma moralzinha também, né? Mas talvez a Yaponia fale alguma coisa pra mim assim que eu fico bravo. Isso influencia, lembra, não tem a que você falou do livro, né? Pensamento, sentimento, ações e resultados. Só que qual é o ponto? De onde que vem o pensamento? Do sentimento? Depende. Verdade, pode ser de um impulso. Do ambiente. É ruim essas perguntas? Eu não gosto dessas perguntas assim, né? Eu gosto. Não, Você eu gosto também, me faz refletir. Vocês são bem diferentes, por isso que dá certo, né? Porque um é mais dark, outro é mais light, aí fica mais dando essa Mas eu acho que esses pensamentos, ou ele vem de um fator externo, alguma pessoa que implanta em você, ou talvez sejam pensamentos mal resolvidos que em algum momento, por alguma situação, eles emergiram ali dentro de você. E pode ser fruto de algum gatilho. Exato nesse caso. Pode ser uma autossugestão. Então, às vezes, eu falei alguma coisa pra você que pegou, né? Você ficou chateado com aquilo e aquilo ficou ecoando. E pode ser algo passado que, do nada, apareceu. Então, o grande ponto é, a gente não tem um controle como o nosso público está se sentindo. A gente não tem um controle. Mas, por exemplo, se você chega em uma sala que todos estão lá conversando, batendo papo, alegres e tudo mais, etc, etc... Você sabe que isso pode mudar o teu humor. Por isso que muitas vezes você vai para alguns locais que você fala, nossa, aqui tá show de bola. Você já muda o teu humor. E às vezes você vai em um outro ambiente, isso muda. O grande ponto é, quando você vai escrever uma copy, você tem que imaginar o seguinte. Talvez o meu público hoje, ele não esteja tão bem-humorado assim. E eu preciso de alguma forma melhorar o humor dele. Por isso que entra aí o neurotransmissor da endorfina. É mais um checklist pra galera anotar, né? Dopamina, endorfina, serotonina e ocitocina. São chamados o quarteto da felicidade. Sim. Então, por exemplo, dopamina, eu falo o seguinte, cara,
Quando terminar o episódio, eu tenho um negócio pra te contar, tu vai ficar muito feliz. Se é um negócio ali que eu preparei pra ti, que você vai ficar, você já fica, opa, coisa boa. Eu tô feliz e eu sei que não tem nada. Mas eu tô Não tem nada, né? Já Será? fico feliz. Vai que tem. Vai que tem, né? Ele tá falando tão sério. O oposto disso, o cortisol. Cara, vamos parar aqui um pouquinho, porque aconteceu um negócio chato agora que eu não quero falar. Entendeu? Aí você já fica... É aquela velha... Tudo bem. Aquela velha conversa assim, ó, a gente precisa conversar. Aí o cortisol já fica. Porque dopamina é expectativa de algo bom. Cortisol, expectativa de algo ruim. Preparativa para você tá preparado para algo ruim, né? Mais ou menos nessa linha. Já a ideia da serotonina é a nostalgia. Conta aí a primeira vez que você foi para os Estados Unidos, lá na faculdade, como é que foi? Aí você vai lembrar, cara, foi demais. Até a situação ruim, né? Até a situação difícil, você vai lembrar hoje, nossa, foi demais. Cada coisa que eu aprontei, né? Da mesma coisa que você. Então isso é serotonina. É quando você permite que o público faça uma autorreflexão. Ou ele tem uma memória positiva. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma cópia que eu uso muito forte a serotonina, que eu falo assim, eu não sei como foi a sua época de escola. Eu não sei se você sentava na primeira fileira e estudava, só tirava notas boas, você era o queridinho do professor. Eu não sei se você sentava no fundão e era da turma da bagunça. Eu não sei se você era aquele que dormia na sala de aula, ficava com a cabeça baixa. Eu não sei se era aquele que você ficava fazendo... Enfim, eu não sei como foi a tua época da escola. Mas o meu passado na escola me condena. Porque eu vivia de recuperação. Os meus professores falavam que eu não queria nada. Eu tive um professor que ele falou pro meu pai assim, ó, se o teu filho passar... eu vou levar ele pra Roma pra registrar esse milagre. E o que é interessante dessa história? Como que pode, 12 anos depois, 15 anos depois, aquele mesmo aluno, que só ficava de recuperação, ele está ensinando as pessoas a escrever. Tem livro publicado. Como é que pode um negócio desse? Eu acredito em milagres. Então essa é uma das explicações. Mas a verdade foi que chegou um momento da minha vida que eu tive o contato com a copy. E aquilo me deu uma vontade absurda, porque eu encontrei algo que eu gostei de estudar e que iria me dar uma vantagem competitiva. Então foi isso que virou a chave pra mim. Aí quando eu uso nessa carta de vendas, eu falo assim, né, que a minha mãe, os meus pais são aposentados hoje, né? A minha mãe é instrutora educacional, que é um nome bonito pra carcereira, né? Que ela trabalhava numa unidade penitenciária para menores infratores. Então era uma profissão de risco, né? Trabalhava pro estado, do Ceará e tudo mais. E a minha mãe já foi feita refém. Então, teve rebelião, fizeram minha mãe de refém, faca no pescoço e tudo mais, aquela coisa pesada, né? Mas ela ia pra trabalhar, tinha que trazer sustento pra casa. E o meu pai é vendedor de peças. Então, ele tava lá. Então, eu cresci vendo meu pai ralando pra vender, pra bater as metas, e minha mãe correndo risco de vida também pra bater. Então, eu não tenho o direito de reclamar de nada, né? Às vezes eu falo isso, né? Meu Deus, obrigado, porque eu tô na geração do infoproduto, de trabalhar de casa e tudo mais, etc. É muito trabalho, né? A gente sabe o quanto que a gente trabalha, mas você pensa o seguinte, quais as chances que nossos pais tiveram para empreender no passado? Se meu pai quisesse criar uma empresa no passado, o que ele ia fazer? Ele ia montar uma loja? Ia montar um comércio de materiais? O que ele ia fazer? Quais eram as opções? Hoje não. Hoje nós temos o digital, nós temos ferramentas que simplificam a nossa vida para que nós possamos vender o nosso conhecimento, transformar o nosso conhecimento em curso e tudo mais, etc. Eles não tiveram essa chance, pelo menos não digitalizado. Já existia um curso naquela época, mas, enfim. Imagina meus pais com 3 filhos, chegar e falar assim, vou pedir demissão e vou criar um curso. Que curso, né? Então, é uma situação diferente. Aí eu falo assim, e a única coisa que os meus pais pediam, estude. Era só isso que eles me pediam. Mas eu não conseguia. Eu ficava conversando, eu ficava brincando e tudo mais, etc. Mas, encurtando a história. No ano passado, eu estava palestrando para 500 pessoas em um evento. E os meus pais estavam sentados ali na frente. Vendo o filho palestrando para 500 pessoas. Eu chamei os meus pais na frente. E eu agradeci a eles por tudo que eles tinham feito. E aí eu pedi para o pessoal uma salva de palmas para eles e tudo mais, etc. Foi um momento bem bonito, né? Meus pais ficaram emocionados, aquela coisa toda. Mas eu conto isso é uma copy da minha formação de copywriters. Então eu conto toda essa história, mas você percebe que eu começo a contar essa história falando o seguinte, não existia nenhum indicativo que eu tinha uma genialidade para copy. Eu era um péssimo aluno, mas a partir do momento que eu tomei a decisão, cara, copy, isso aqui vai me dar vantagem, que eu comecei a estudar, foi muito rápido para que eu pudesse me destacar, porque a média do mercado era baixa. Então eu consegui ter bons resultados. E se você tomar a decisão de se especializar hoje, agora em copy,
em um ano você já tá no topo do mercado. Porque muitas pessoas não se especializam em copy. Muitas pessoas hoje só querem saber de tráfego, de funil, de tudo mais. E a copy é a base de tudo. Então eu quero te convidar. Se você quer dar esse... Aí eu começo o pitch. Mas a história é 80% dessa copy. Principalmente porque eu já vou começar uma copy falando assim, olha, eu jamais imaginaria que hoje eu teria livros publicados, que eu teria alunos que aprendem copy comigo, que eu já teria vendido X mil na internet, etc, etc, etc. Mas eu coloco não numa jornada do herói. Eu nem sempre fui um especialista em copy e tudo mais. Eu falo, gente, eu não poderia imaginar. Mas da mesma forma que eu comecei, você também pode começar.